Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Eu quero terminar a exposição da terceira carta de João, por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia na terceira epístola de João. Se você não acompanhou, não esteve presente quando nós pregamos no último domingo e também não assistiu o sermão na internet, e se quiser ver o início dessa mensagem, eu vou fazer um pequeno esboço daqui a pouco, mas seria interessante porque nós, através dessa carta, estamos fazendo uma análise entre um modelo de cristão e um antimodelo que é contra o cristianismo. Seria interessante você assistir às duas mensagens. Abra aí, terceira carta de João. Eu vou ler a epístola toda hoje e vamos encerrar esta carta. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. No último domingo, nós tivemos a oportunidade de expor os 8 primeiros versículos desta carta, e nós aprendemos aqui com este homem de Deus, Gaio, sobre como nós podemos sermos melhores servos de Cristo, Nós afirmamos que Gaio é um exemplo de discípulo, é um exemplo de servo de Cristo, e que nós podemos e devemos nos identificar com ele, Por isso eu pedi para colocar o resumo, o final da mensagem
a conclusão da mensagem, porque nós aprendemos que Gaio, ele era próspero de verdade, e que a prosperidade dele vinha da sua alma, a alma dele era próspera, e isso fazia com que ele tivesse o seu coração na presença de Deus, e a verdadeira prosperidade, ela não nos leva a acumular para nós, mas ela leva a nós a acumularmos tesouros diante de Deus, né? Ele também era um homem que, além de ser próspero de verdade, era alguém que andava na verdade, né? Ele defendia a verdade em amor, ele amava a verdade, a ponto de que os missionários que tinham ido até aquela igreja, que foram acolhidos por ele, que foram depois enviados por ele, que receberam sustento, testemunharam disso, contaram, falaram: olha, Gaio, ele é alguém que ama, ele tem um comportamento exemplar, ele é um verdadeiro crente em Cristo, né? E também aprendemos com Gaio que ele cooperava com a verdade, que ele era alguém que estava, como cristão, estava preocupado em dar apoio aos missionários, né? Em acolher os missionários, em enviar, em contribuir, a responsabilidade de financiar a obra missionária daqueles que estão sendo enviados por causa do nome. Que nome é esse? É o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus, né? E aí, nós aprendemos estas questões com Gaio, né? Se você não esteve aqui presente, se você não participou, talvez também pela internet, o sermão está no nosso canal. Nosso irmão Rodrigo tem feito aí um favor extra para nós, porque ele tem feito o recorte do sermão, ou seja, depois do culto, amanhã, ele recorta e fica só o sermão lá, porque às vezes a pessoa não quer assistir o culto todo e ficar lá procurando, então tem só a mensagem lá. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque foi uma mensagem que falou muito ao meu coração, eu aprendi muito com a vida de Gaio, e eu tenho certeza que você também será abençoado por ela, né? E agora, dando sequência aqui, a terceira epístola, ela foi escrita com esse propósito, né? A de incentivar esse discípulo fiel, o Gaio, né? Mas acontece que a vida de Gaio como cristão não era uma vida fácil, né? Gaio, ele tinha alguém que era uma barreira, era alguém que lhe enfrentava, era um Diótrefes, né? E é sobre o Diótrefes que eu queria que nós pudéssemos olharmos e aprendermos aqui pelo mau exemplo. Há duas formas de nós aprendermos nessa vida. A primeira forma é nós olhando para as pessoas que são dignas de serem imitadas. E nós olhamos e nós podemos aprender com elas, e a Bíblia nos manda, o apóstolo Paulo fala: olha, vocês podem imitar a mim, porque eu imito a Cristo. Então sede meus imitadores, como eu também imito a Cristo. Mas nós também podemos aprender, né, pela observação daquilo que é ruim, né, para a gente não imitar isso, né? Portanto, eu queria que nós pudéssemos aqui aprender o que nós não devemos fazer como cristãos. Porque Diótrefes, se Gaio é um exemplo a ser imitado, Diótrefes é um modelo para ser desprezado, né? Desprezado no sentido da gente deixar isso de lado, da gente abandonar esse negócio para lá, né? E Gaio, ele, apesar de ser um homem de Deus, ele enfrenta a resistência de um outro homem que tinha muita influência dentro da igreja, né? E eu tenho uma dificuldade aqui, porque eu não posso falar que Diótrefes é um mau exemplo de cristão. Por quê? Porque é uma incoerência. Porque o cristão, ele tem que ser modelo. O cristão, ele tem que ser exemplo. Não existe mau exemplo de um mau cristão, né? Ou o cristão é testemunha de Cristo e resplandece a luz de Cristo, ou ele é contra Cristo. E quem que fala isso não sou eu, quem fala isso é Jesus, porque Jesus fala assim: aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha, né? Então, ser um mau cristão é incongruente.
Eu não posso falar que Diótrefes, apesar de exercer liderança na igreja, apesar de estar à frente da igreja, apesar de estar junto da igreja, ele não é cristão. Ele entra para a história da igreja, eu não sei como que ele termina os seus dias. Mas ele entra aqui para a história da igreja como alguém que é ambicioso, como alguém que é contrário àqueles que são fiéis. Ele entra aqui como o inimigo de um bom cristão. E quando a gente vai para a Bíblia, acompanha comigo, verso de número 9, lá diz que ele gosta de exercer a primazia. Ele quer a sua autoglorificação. O negócio dele não é a glória de Cristo. O negócio dele não é a exaltação do nome de Cristo. O negócio dele é ele mesmo. Ele quer a autoglorificação. E a palavra que é usada aqui é filoproteus. Eu gosto de olhar essas definições para ver o que está passando no coração de João quando ele está escrevendo. E João, quando escreve, ele usa essa palavra aqui, filoproteus, o amigo dos primeiros lugares. O negócio desse mau homem, deste mau líder, o negócio de Diótrefes era a sua autoglorificação. Ele queria ser visto como alguém que tinha influência, alguém que amava mais a ele mesmo do que aos outros. E a gente tem pessoas assim na igreja. Infelizmente, dentro do seio da igreja, nós temos todo tipo de gente. Nós temos aqueles que são fiéis a Jesus, e nós temos aqueles que, apesar de estar na igreja, não pertencem ao corpo de Cristo. Eles querem aparecer. Era o caso de Diótrefes. Enquanto Gaio é descrito como alguém que é desprendido, abnegado, um homem hospitaleiro, amoroso para com os missionários, alguém que está preocupado com a obra, nós encontramos um Diótrefes que é alguém que é exatamente o contrário disso aqui. Gaio era uma bênção, Diótrefes era um estorvo. Gaio era aquele que chegava, o pessoal da igreja, chegava alguém, um visitante, é aquele que vai receber, que dá a mão, que cumprimenta, que conversa, que se interessa, que ora, que liga no outro dia e fala: como é que você está? Tudo bem? Esse é Gaio. Diótrefes é aquele que chega, encontra um visitante na igreja e fala: você sentou no meu lugar. Você não se inscreveu para o culto de hoje, eu estou inscrito, então o meu lugar está aqui. É o Diótrefes. Nós temos isso. Pessoas que estão preocupadas consigo mesmas e não com o outro. Pessoas que não estão querendo o crescimento da igreja. Não, do jeito que está, está bom. Nós não precisamos de mais gente. É esse que era Diótrefes. E aqui uma discussão entre os teólogos, por que Diótrefes estava disputando com o apóstolo João? Porque eu não sei você, mas eu fico imaginando o apóstolo João, aquele homem bem velhinho, e João é apresentado para a gente como o discípulo, o amado discípulo de Jesus, Então eu imagino João, aquele velhinho que é todo amoroso, que é todo carinhoso, Eu imagino João dessa forma. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme que mostra João, e eu consigo enxergar João tal qual eu vi no filme, que ele estava preso, e aí, é só filme, gente, isso não é vida real, mas é a maneira como eu enxergo, E ele estava preso, e aí um dos guardas lá pega a comida de um outro e joga fora, Aí João se levanta, aquele velhinho amoroso, vai até lá, pega a de um outro colega dele, ele pega um pouco de um pouco de outro, vai até aquele que teve a comida jogada fora e joga, e dá para ele a comida, demonstrando amor, demonstrando carinho. Ele abriu mão do seu próprio alimento para alimentar o outro. Diótrefes está indo contra o apóstolo João, não é só contra Gaio. Se você verificar aqui, no verso de número 9, vai falar que Diótrefes gosta de exercer a primazia e ele não nos dá acolhida, ou seja, João está falando: olha, Diótrefes não está acolhendo a mim. E aí eu começo a me perguntar, mas afinal de contas, como que alguém que está dentro da igreja está contra o último dos apóstolos?
aquele que na última ceia reclinou sobre o seio de Jesus, ele se deitou, se inclinou em cima de Jesus, alguém que andou com Jesus, o apóstolo que estava no círculo íntimo de Jesus. Se você for ler aí os evangelhos, você vai perceber que entre os apóstolos, Jesus ele trabalha com círculos, né? Nós temos aquela grande multidão, os 500, nós temos aquela outra dos 120, nós vamos ter ali os 70 que são enviados, nós temos os 12, mas entre os 12, você vai ver que Pedro, Tiago e João são aqueles que têm experiências mais íntimas com Cristo. E dentre esses três, nós temos João, que era o mais íntimo, que era o mais chegado, que estava mais junto de Jesus. E é esse apóstolo que Diótrefes não dá acolhida. Eu não sei você, mas eu começo a ficar com raiva de Diótrefes quando eu começo a pensar nessas coisas. Eu começo a falar, gente, como é que pode? Né? Como é que pode ter alguém assim dentro da igreja? Né? Como é que pode ter alguém assim, né, narrado nas escrituras e que está dentro da igreja? E pior, está ocupando uma posição de liderança dentro da igreja. Tem uma certa proeminência dentro da igreja. E aí, Diótrefes é esse. E quando eu fui dar uma pesquisada, qual seria a causa, por que dessa resistência, né, eu achei interessante, porque alguns entendem que estava aqui chegando o final do período apostólico, João já era um velhinho, todos os outros apóstolos já haviam morrido. Então, nós estamos chegando já quase aí no ano 100, e aí a igreja estava crescendo, havia já algumas comunidades, e já estava começando uma disputa, né? Por isso que o apóstolo João vai falar aqui que ele gosta de exercer a primazia, que ele é amigo dos primeiros lugares, que ele quer estar dentre esses. Então, já havia uma certa disputa, né, dentro da igreja, em quem que ficaria como o responsável, quem que seria os proeminentes. Afinal de contas, João já estava velhinho, já estava quase partindo. Então, qual seria o pastor de maior influência? Qual seria a igreja de maior influência? E se você for olhar a história, é exatamente assim que vai surgir, né, os bispos primazes, é aonde vai chegar os bispos que queriam comandar regiões, e aonde vai se chegar no Papa. A história vai levar a isso, ou seja, aqueles que vão, quem é que vai controlar a igreja? Quem é que vai estar à frente? Quem é que vai ter essa proeminência? Quem que vai ser o comandante geral? O apóstolo está partindo, quem que vai ser o grande líder? O coração humano, ele é tão inclinado para aquilo que é mal, que nós estamos vendo aqui, ainda no início da igreja primitiva, já pessoas querendo procurar isso, né? E isso é algo que a gente se entristece de ver, porque isso já estava acontecendo no primeiro século. Quer dizer, se hoje nós não tomarmos cuidados, daqui a pouco nós mesmos podemos estar querendo ocupar o lugar de Diótrefes. E queremos a primazia. E queremos a autoglorificação. Não, porque eu faço, né? Eu participo. Eu sou aquela pessoa, eu sou influente, eu visito, eu oro com as pessoas, eu ligo, eu levo cesta básica, eu estou aqui, eu sou o cara. Se eu não vier, essa igreja fecha. Se eu não entregar o meu dízimo, a igreja vai ter problema financeiro, porque o meu dízimo, ele é poderoso, eu tenho uma contribuição, né, que é poderosa, e louvado seja Deus pela minha vida. É Diótrefes, né? Que acha que ele é a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola gelada no meio do deserto. É Diótrefes, ele quer a sua autoglorificação, enquanto que Gaio é uma pessoa desprendida. Diótrefes é aquele que quer ocupar o primeiro lugar, que quer exercer a sua liderança, que quer controlar, que quer ditar. A glória é dele e de ninguém mais. Meus queridos, todos nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida cristã, porque nós temos um inimigo que pode colocar dentro do nosso coração que nós temos alguma relevância para o reino.
Alguns de vocês aqui certamente já ouviram falar do pastor Jim Swaggart, né? Jim Swaggart foi um dos pastores mais influentes do mundo, né, na década de 80, né? Ele conseguiu ocupar espaços no mundo que era algo assim fantástico, né? E ele era aqueles evangelistas, era muito conhecido. Ele comandava um orçamento que era maior do que muitos países da Europa, de tantas ofertas que ele recebia. Jim Swaggart caiu em adultério, mas graças a Deus ele foi restaurado. E eu, ouvindo ele contar o testemunho dele da queda, ele contava chorando, que ele dizia o seguinte, que a vida dele estava no altar de Deus, que ele realmente se preocupava com a salvação das almas, que ele queria realmente fazer as cruzadas, que ele pregava, né? E que um dia ele veio pregar na América do Sul. Ele disse que veio, estava na Argentina. E ele estava no estádio, para pregar no estádio da La Bombonera, e ele disse que o estádio estava lotado, e que quando eles foram chegar, né, eles não conseguiam nem chegar no estádio, de tanta gente que estava. E o propósito dele, né, era um propósito bom, ele queria pregar o Evangelho. E aí quando ele chega, né, no estádio da Bombonera, né, um dos organizadores vira para ele e fala, reverendo Jimmy, o estádio está lotado. E nós temos mais não sei quantas vezes mais do lado de fora, pessoas que não conseguiram entrar, mas nós colocamos caixas de som e telão, para que elas possam acompanhar. No centro de Buenos Aires está tudo fechado, porque nós estamos transmitindo ao vivo. Então nós temos hoje aqui na Argentina tantos milhões de pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho pela sua boca. E ele diz que naquele dia, quando ele ouviu isso, ele no coração dele falou, isso são palavras dele, ele disse assim, né? Deus precisa de mim para a evangelização mundial, que Ele me dê graça, porque eu vou pregar uma mensagem poderosa. E ele pregou, e ele falou que naquele dia, quando ele terminou o sermão, ele se sentiu vazio. Ele falou assim que não sentiu a mesma coisa que ele sentia das outras vezes. E que quando ele voltou e chegou no seu escritório, de acordo com ele, pela primeira vez, ele olhou para a secretária com um olhar diferente. E a partir dali, aquilo foi crescendo dentro dele até que ele caiu em adultério. Você percebe? Que eu e você, se não tomarmos cuidado, podemos cair. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O que nos sustenta é a graça. O que nos mantém firmes é a graça. O que nos separa da condenação do inferno, da salvação, é a graça. Nós não somos absolutamente nada, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim aqui, Deus não precisa de você aí, Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nenhum de nós aqui. Deus é eterno, Ele se autossustém. Ele é o único que pode se manter por si mesmo. Por isso, quando nós olhamos para Diótrefes, e ele provavelmente, até por causa do nome dele, ele vinha da aristocracia grega, ele deixa isso entrar para dentro do seu coração. E ele então começa a buscar a primazia. Ele começa a buscar a sua autoglorificação. E é isso que este pecado faz. O pecado da autoglorificação, ele rouba a glória de Cristo. Ele rouba o lugar que pertence a Cristo. Isso é tão grave. E isto foi crescendo na história da igreja de tal maneira, de que quando foi estabelecido, o sumo pontífice, que foi o destaque porque havia em Roma, que era a capital do império, e aí o bispo de Roma assume para ele a primazia, que ele chegou a escrever. Isso está escrito, os papas usam isso até hoje,
generalis vicalis filii Dei, né? O substituto geral do Filho de Deus. Ninguém substitui a Cristo. Ninguém ocupa o lugar que pertence a Cristo. O trono é dele, a glória é dele. Tudo pertence a ele. Nós somos servos. Nós somos usados por Deus de acordo com a vontade de Deus. Nós estudamos hoje de manhã aqui, estamos estudando, falando sobre o servir uns aos outros, o acolher uns aos outros. E uma das coisas que eu falei hoje de manhã foi exatamente isso, que nós precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do outro. Nós precisamos fazer com que os outros cresçam. Cada um servir de acordo com aquilo que Deus te deu. Gaio servia com o que ele tinha. Servia com a sua casa, servia com as suas finanças, servia com a sua acolhida, com o seu amor, com o seu testemunho. Diótrefes era aquele que buscava a primazia. Ele não queria servir, ele queria ser servido. A autoglorificação é que leva a marido e mulher a criarem brigas dentro do lar, porque cada um quer ocupar o primeiro lugar dentro de casa. E aí, um ou outro cônjuge começa a se tornar o carrasco do seu cônjuge. Por quê? Porque quer ocupar a proeminência dentro do lar. É a autoglorificação que faz com que pais que querem ser glorificados sobre os seus filhos, e os pais se tornam verdadeiros demônios sobre a vida dos filhos, porque se tornam inimigos dos filhos. É a autoglorificação que faz com que políticos, ao invés de pensar para o objetivo que ele foi eleito, ele começa a pensar em como que ele vai melhorar de vida pelo cargo que ele alcançou, né? E ele começa a colocar as suas ideias e os seus ideais acima de qualquer outra coisa. É a autoglorificação que vai fazer com que uma série de erros sejam cometidos por pessoas que estavam até bem intencionadas. Então, entenda aqui, toda e qualquer liderança que você recebeu da parte de Deus foi lhe dada para que você seja servo daqueles sobre quem Deus colocou você como líder. Qual que é o meu exemplo para isso? Jesus Cristo. Ninguém serviu mais do que ele. Então, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Diótrefes, ele é um modelo a ser desprezado, primeiro, porque ele busca a sua autoglorificação, mas segundo, porque ele era um estorvo para a igreja. Olha o verso de número 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo, e os expulsa. Deixa eu abrir aqui primeiro um parênteses, porque a gente percebe aqui que ele era um estorvo na igreja. Mas eu quero te chamar a atenção para a atitude de João, para a simplicidade, a humildade de João em se submeter ao ensinamento de Cristo. Porque João era apóstolo, ele tinha autoridade apostólica, ele foi chamado por Cristo, foi instituído como apóstolo, era o último apóstolo vivo. E sabendo de tudo aquilo que Diótrefes estava fazendo, ele escreve dizendo, olha, ele está pecando contra mim, mas eu vou ter diretamente com ele. O que é que João está dizendo? João está se referindo a Mateus capítulo de número 18. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. João não está usando aqui a autoridade apostólica dele, ele está se submetendo ao ensinamento de Cristo. E João está dizendo, olha, quando eu for ter aí, eu vou falar diretamente com ele. Eu vou fazer lembrado a ele as obras que ele está praticando. Eu vou arguí-lo entre eu e ele. Eu vou tratar dele com o pecado dele. E é por isso que eu falei, eu não sei o que aconteceu com Diótrefes. Eu não sei como é que ele encerra a sua carreira.
Nós não temos registro se João consegue falar com Diótrefes. Eu espero que sim. Porque aí, né, quando nós chegarmos na glória, talvez nós possamos encontrar este homem arrependido dos seus pecados. E ter, quem sabe, ouvido o apóstolo João e se rendido ao Senhor. Aqui, agora, o que me cabe é olhar para aquilo que está revelado, para aquilo que está escrito, e aprender que Diótrefes, ele é um estorvo para a igreja, enquanto ele se mantém assim. Né? João falou que indo até eles, ele ia se encontrar com Diótrefes, ia lhe confrontar, ia expor o pecado dele para ele, as suas obras, enquanto que João, como um verdadeiro cristão, ia falar diretamente com Diótrefes. João, ele poderia ter escrito aqui, né? Gaio, vá até Diótrefes em meu nome e lhe diga isto. Mas fugiria do padrão bíblico. Deixaria de ser o apóstolo João, aquele que se submete ao ensinamento de Cristo. Então, o que João faz? Ele faz e ensina a mim e a você que nós precisamos tratar aqueles que pecam diretamente com eles. Se o teu irmão pecar contra ti, você não precisa virar o rosto, você não precisa ficar de mal, você não precisa ficar sem falar, você não precisa deixar de seguir no Instagram, né? Você não precisa ficar fazendo fofoquinha dele. Você tem que cumprir Mateus capítulo 18. Você vai ter com ele, você vai conversar com ele, você vai confrontar com o seu pecado. Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. Se ele não te ouvir, você chama mais uma testemunha e vai e confronta de novo. Não deu de novo? Chama agora a liderança da igreja e vamos tratar. Pecado é para ser tratado. Eu e você somos pecadores. Eu e você precisamos, às vezes, ser tratados, assim como Diótrefes precisava ser tratado. E é por isso que o pecado de Diótrefes, ele era um estorvo para a igreja. Diótrefes peca em 3 áreas. Acompanha comigo aqui. O pecado, primeiro, nas palavras. Ele proferia palavras maliciosas. Diótrefes era um fofoqueiro. O segundo pecado de Diótrefes, a segunda área, era nos seus sentimentos, não satisfeito com estas coisas. Ou seja, ele não se satisfazia em só difamar, ele não se satisfazia em só fofocar, ele não ficava satisfeito com isso. Ele ainda trazia este pecado dentro da sua vida sentimental. E ele ainda continuava pecando porque ele praticava, porque ele também, nas obras que ele pratica. Diótrefes, em suas ações malignas, elas demonstram o seu coração enganoso, corrupto, porque é onde nós somos confrontados? É no nosso próprio desejo, né? Gaio certamente sofria muitos ataques de Diótrefes, né? Pessoas que não tiveram o seu coração transformado por Cristo, ainda continuam escravas do pecado. Diótrefes estava dentro da igreja, ocupava uma liderança na igreja, tinha influência na igreja, tinha uma proeminência na igreja, mas não foi transformado por Cristo. Não foi salvo. Caminhava perto da verdade, mas completamente na mentira. Estava cercado pelo evangelho, mas imerso nas trevas. Por isso, nós não podemos nos deixar sermos seduzidos pelo mal. Viver de acordo com o desejo do nosso coração, né? Porque senão nós vamos ser um estorvo. Eu não estou falando aqui de pessoas, né, que caíram em pecado e se arrependeram, ou estão lutando contra o seu pecado. Eu estou falando de alguém que deliberadamente vai contra aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Pecador, todos nós somos. Graças a Deus que Deus permite com que a nossa vida não seja esquadrinhada. Que os nossos pensamentos, só Ele pode discernir, porque se os nossos pensamentos pudessem ser discernidos uns pelos outros, a gente não ficava nem casado, né? A gente não conseguia manter relacionamento com ninguém. Porque nós somos pecadores, né? Mas nós não temos prazer na prática do pecado. Diótrefes não, ele se deixava ser usado, né? E aí ele buscava a autoglorificação, ele era um estorvo na vida da igreja. E por conta disso, versículo de número 11, né? Ele era mau, ele era maligno.
Olha o que diz, né? João falando para Gaio: amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, né? João está falando: Gaio, você não tem que imitar o exemplo de Diótrefes, né? Continua sendo meu discípulo, continua fazendo aquilo que eu te instruí, continua sendo esta pessoa que testemunha do Evangelho, que é reconhecida como alguém que pratica o bem, porque praticando bem, as pessoas vão entender que você procede de Deus. Em português bem claro, não se colhe laranjas de um pé de limão. Qual é o tipo de fruto que você tem produzido? A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o tronco, que nós somos os ramos, né? Ou seja, nós estamos ligados nesta videira. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né? Isso significa que nós, nos alimentando de Cristo, nós vamos produzir frutos da mesma essência e da mesma qualidade que Cristo produziu. O ramo é bom, o ramo é produtivo, né? Estando ligado na videira, ele vai produzir aquilo que a videira produz. Se você está ligado em Cristo, se você está conectado com Cristo, se a semente do Evangelho encontrou guarida no seu coração, você vai frutificar a 30, 60, 100 por 1, frutos da mesma qualidade do que Cristo produziu, da mesma essência dos frutos que Cristo produziu. Porque Jesus, e somente Jesus, é a videira verdadeira. E aquele que está ligado em Cristo produz frutos de acordo com Cristo. E era o que acontecia com Gaio. Gaio se mantinha firme em Cristo. Diótrefes se sustentava nele mesmo. Por isso, as suas obras eram más. Ninguém neste mundo anda sozinho. Ninguém. Ou você anda lado a lado com Cristo, em direção à glória eterna, ou você está abraçado com o capeta e está indo para o inferno. Ou você se entregou definitivamente para Cristo e teve a sua vida transformada, ou você continua condenado ao inferno e não tem a sua vida transformada. Anda no meio da igreja, pode ser uma pessoa de influência, pode ter dinheiro, pode ter influência. Ao que tudo indica, por causa do nome Diótrefes, ele devia ser da aristocracia grega, né? Era alguém que tinha influência, que tinha dinheiro, que tinha poder, né? Mas isso não era suficiente para fazer dele alguém digno. Muito pelo contrário, era um estorvo, né? Tem gente que é assim, tem tudo nesse mundo, mas não tem nada, né? Recebeu absolutamente tudo, não enfrenta dificuldades. Mas quando chegar o momento aonde a única coisa que vai contar é o que você tem feito com Cristo na sua vida, qual tem sido o seu padrão de vida em relação a Deus, e aí, meu querido, nesse momento, não tem influência, não tem dinheiro, não tem posição, não tem aristocracia, não tem nada. É você diante do juiz incorruptível. É você diante do eterno. É você sendo exposto diante de você mesmo, porque você conhece o seu coração. Você sabe quem é você. Você sabe como é que está a sua vida com Deus. Você sabe se você é aquele que ajunta ou se você é aquele que espalha, né? Por isso que quando João está aqui dizendo para Gaio, procura imitar o que é bom, ele está dando um modelo. Ele está dizendo, olha, imite o que é bom. E aí ele chama e trata de Demétrio, que é outro líder da igreja, que é outra pessoa que estava ali, né? E aí, é interessante porque João usa o padrão judaico de testemunho, né? Para que algo fosse afirmado como verdade, era preciso haver 3 testemunhas para ser algo fidedigno. E aí, olha o que João fala. Quanto a Demétrio, né, todos lhe dão testemunho. A verdade,
Nós, né? E sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro, né? Todos dão testemunho de Demétrio. A igreja testemunha a respeito de Demétrio, a verdade testemunha a respeito de Demétrio, e eu também, eu estou junto, testemunhando a respeito de Demétrio. Se você, Gaio, tem que imitar alguém, deixa Diótrefes de lado. Olhe para Demétrio, né? Demétrio é alguém digno. João já havia dito que Gaio era alguém digno, mas ele fala, olha para Demétrio. Demétrio também é alguém que você pode imitar, né? E aqui, mais uma vez, eu quero reforçar o que eu já disse em outras oportunidades, né? O seu testemunho é absolutamente importante. Por isso que o meu segundo versículo preferido é Mateus 5,16. Né? Quem lembra? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus Pai que está nos céus. O seu testemunho é importante. Talvez você seja a carta que Deus enviou para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para a sua família. Para muitos, talvez você seja a única Bíblia que eles terão acesso. Você precisa viver a verdade, você precisa estar na verdade, você tem que testemunhar, né? Você não tem que se autoglorificar. Salomão já havia escrito isso no livro de Provérbios: seja outro o que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: porque não é aprovado quem a si mesmo se louve, e sim aquele que o Senhor louva. Então, diante de tudo isso, o que Deus quer que você faça? Qual que é o desejo de Deus para a sua vida? Eu vou encerrar com duas conclusões, porque o verso 13 ao verso de número 15 me dá uma aplicação para os dias de hoje, mas eu vou deixar ela por último, né? Primeira coisa, você precisa investigar as reais motivações do seu coração. Né? Como é que está o seu coração diante de Deus? Você precisa se perguntar, né? Por que eu quero fazer tal coisa? Né? Ou por que eu não quero fazer tal coisa? Será que eu estou aqui envolvido nesse ministério porque eu apareço ou porque eu quero que Cristo apareça? Será que eu não me envolvo aqui ou ali porque isso é meio deprimente, eu acho que não é o lugar para eu estar, né? Porque senão nós podemos cair no pecado da autoglorificação e vamos roubar a glória de Deus, né? Outra coisa que eu preciso que você olhe: se disponha para servir. Se disponha para o serviço. Nós às vezes queremos ser servidos, né? Jesus não pode ter morrido na cruz só para você frequentar a igreja. Frequentar a igreja é muito pouco, né? Vir para a igreja na escola dominical, para o culto, participar aqui ou ali, não é isso. Ser cristão é, antes de tudo, ser servo. Ser servo quer dizer que você tem que servir, né? A essência da vida cristã é o serviço. Então, igual eu falei hoje de manhã, qual é a pergunta que o mundo está fazendo para que nós sejamos a resposta? Quais são as perguntas que a juventude dos nossos dias tem feito para que nós possamos ser a resposta? Quais são as aflições, as grandes questões dos seus amigos para que a igreja possa ser a resposta? Qual é o anseio, né, dos seus colegas de escola, dos seus colegas de trabalho, né? O que eles têm buscado para que a igreja possa ser a resposta? Porque a palavra de Deus tem a resposta para o anseio de toda a humanidade. No coração do homem o senso da eternidade. Deus colocou no coração do homem o senso do eterno. E isso só vai ser preenchido quando Deus ocupar esse espaço. Então, se dispõe a servir, né? E por último, confirme o seu novo nascimento com as suas boas obras. Você nasceu de Deus, então que a sua vida, que a sua conduta, que o seu proceder resplandeça isso. Mas eu fiquei aqui, quando estava estudando, eu queria talvez criar um quarto ponto, mas eu estava falando só de Diótrefes, porque
a conclusão dessa carta parece que ela foi escrita para mim e para você, parece que ela foi escrita para essa época. João está dizendo assim: muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve eu espero poder te ver, e aí nós vamos conversar de viva voz, né? João passa aqui da instrução para o anseio pela comunhão. João está dizendo assim: olha, a escrita por si só não vai alimentar o meu desejo dessa comunhão que a gente precisa ter, né? A participação do culto através da internet é boa, nós estamos usando os recursos, eu tenho certeza que Deus pode falar com você através da transmissão, eu tenho certeza que Deus fala ao seu coração, mas a essência do culto, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, a gente olha isso aqui, João fala assim: olha, eu tinha muita coisa para te dizer, eu tinha muita coisa para falar contigo, mas somente a pena, somente a tinta não vão conseguir transmitir, né, essa comunhão, esse amor, né? Somente isso não vai ser suficiente, né? Eu quero estar com você, para que a alegria seja completa, eu preciso dessa comunhão. Cristianismo não é conhecimento. Cristianismo é relacionamento. É uns aos outros. E aí a gente vê o apóstolo João dizendo: olha, somente escrever não vai ser suficiente. Eu podia te mandar um WhatsApp, mas não é suficiente. Eu posso te mandar talvez uma foto, mas isso não é suficiente. Eu quero estar com você. Eu quero congregar com você, eu quero estar junto com você, né? Porque não basta, não é suficiente. Eu não vou conseguir colocar na pena e na tinta toda a emoção de pertencermos uns aos outros. E aí, eu quero concluir dizendo: nós precisamos permanecer alertas, buscarmos nos aparentarmos com Gaio, desprezarmos o exemplo de Diótrefes, mas nós precisamos olhar para o final da carta e retomarmos a nossa normalidade, voltarmos à nossa comunhão e voltarmos os nossos cultos presenciais cada vez mais cheios, né? Para que a nossa alegria seja completa. Porque quando nós estamos juntos, quando a igreja de Cristo está reunida, é o corpo de Cristo que está junto. E, meu querido, não tem nada melhor do que pertencermos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra nos é transmitida e nós somos alimentados por ela, confrontados, porém alimentados. Pai Santo, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, para que nós possamos olharmos mais para o Teu servo Gaio e aprendermos, ó Pai, a vivermos o chamado do Senhor para todos nós, ó Pai, para que nós, meu Deus, possamos, em nome de Jesus, ó Pai, vivermos a Tua glória, resplandecermos a Tua glória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que a nossa alma seja próspera. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos conduzir através da verdade, ó Pai. Faça de nós, ó Pai, cooperadores da verdade, e, ó Pai, em nome de Jesus, nos livra do nosso eu, para que jamais nós venhamos buscar, ó Pai, a nossa autoglorificação. Pai, não permita com que nós sejamos pedras de tropeço do Evangelho, ó Pai, porque, ó Pai, isso não procede de Ti, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, imitar e buscar somente aquilo que exalta e glorifica o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, antes de impetrar a bênção e encerrarmos, é um aviso bem rápido. Eu vou compartilhar o boletim e eu queria a sua atenção para duas coisas no nosso boletim. A primeira é o artigo. Eu comecei hoje nos boletins da igreja uma instrução a respeito de oração. Por quê? Porque nós vamos ter um novo desafio, um novo chamamento para jejum e oração. Nós tivemos no primeiro semestre 21 dias de jejum e oração, e eu estou chamando agora para 30 dias. Né? E o objetivo são 3. Primeiro, nós vamos orar buscando um avivamento espiritual para a nossa nação. Nós precisamos orar pelo nosso país, precisamos interceder pelas autoridades constituídas, precisamos orar pela eleição do ano que vem. Né? Vocês jamais me verão defender candidato A, B, ser contra fulano, cicrano, vocês não me verão fazer isso como pastor. Né? Eu evito isso até em rede social, porque eu entendo a posição que eu ocupo e eu sou chamado para poder resplandecer Cristo. Mas a Bíblia me manda orar pelas autoridades, né? E a Bíblia me diz que se eu não orar, se eu não buscar, né, eu não vou encontrar o caminho. E eu quero encontrar um bom caminho para a nossa nação, para o nosso país, e o ano que vem é ano de eleição. Né? E aí, depois da eleição, são 4 anos. Você pode chorar, você pode espernear, né, mas é 4 anos. Então, começa a orar desde já. Então, o primeiro motivo é um despertamento para a nossa nação. Né? Segundo motivo, né, nós estamos buscando um avivamento para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana da Floresta. Né? Uma boa parte já está vacinada com a primeira, com a segunda dose. Né? Graças a Deus, mais de 50% da população de Rio Branco já está vacinada. Nós estamos nos aproximando do momento que nós vamos poder instalar todas as outras cadeiras e abrirmos aí talvez 70%, 80%, 100%, né? E eu quero, em nome de Jesus, que você que está aí nos assistindo, comece a falar, eu vou lá dia de domingo. Né? Não fica em casa. Se você pode vir, venha. Né? Vem participar com a gente. Eu estou cansado. Não, você vai ter a eternidade toda para você descansar em Deus. Aqui você vai ser alimentado. Né? Então, né, não use essa desculpa. Venha para a gente estar junto, para a gente ir retomando tudo isso. Né? Então nós estamos buscando um avivamento para a igreja, um despertamento espiritual para a nação e um avivamento para a nossa igreja, para que Deus derrame do seu espírito, para que Deus nos renove, para que Deus faça com que nós tenhamos mais prazer na presença dEle. Né? E em terceiro lugar, um avivamento, um despertamento pessoal. Né? Em agosto, dia 12, nós celebramos o aniversário do presbiterianismo e dia 7, a independência do Brasil. Por isso, 30 dias e por isso esses 3 motivos. Pela nação, pela igreja e por nós mesmos. Vai ser os mesmos moldes. A gente vai ter um grupo onde eu vou colocar uma devocional diária, mas nós estamos acrescentando um elemento para esse tempo, que é exatamente nos preparando para a nossa volta. Durante esse período, nós vamos ter, eu estou copiando o pessoal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Bíblia não fala que eu tenho que imitar aquilo que é bom? Então eu quero imitar uma das igrejas que mais planta igrejas nesse país. Né? E eles têm um trabalho que é o Conexão com Deus, né? São sermões expositivos toda segunda-feira. Né? Lá eles têm a facilidade de levar o Hernandes, o Nicodemos, o Paulo Júnior. Né? Aqui a gente não tem essa facilidade, então vai com a gente mesmo e Deus vai falar com todos nós. Mas durante esse período, nós vamos fazer a exposição do livro de Colossenses. Né? Então, a gente vai fazer a exposição, capítulo por capítulo, perícope por perícope, do livro de Colossenses. Você já pode ir lendo, você já pode ir estudando, né? Porque durante esses 30 dias, nós vamos ter os 30 dias de jejum e oração, nós vamos ter as devocionais diárias, mais uma vez por semana, nós vamos ter um culto de exposição da palavra. Né? E aí você se prepara, porque aí é denso. Né? A gente vai estudar a carta e nós queremos compreender da maneira mais profunda possível o que Paulo está falando aos Colossenses. Amém? Né? Então, atente para essas duas coisas. Primeiro, o chamado para o artigo sobre oração. Segundo, o chamado para que você se prepare para o nosso tempo de jejum. Vamos colocar de pé? E convide pessoas para participar com a gente, tanto dos nossos cultos,
quanto desse tempo de jejum e oração. Quanto mais gente jejuando, quanto mais gente buscando a face de Deus, né, mais nós veremos, em nome de Jesus, a ação de Deus. Né? Eu gosto muito desse pensamento, e depois, outro momento, eu até trato dele, mas pense nele durante essa semana. Né? A oração move a mão que move o mundo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém.